Pastores famosos entram em conflito devido a teorias conspiratórias e sugestão de pouco estudo. Lutero é excomungado pela Igreja Católica Romana. Pastor afirma que a oração do Pai Nosso é oração socialista. E ainda, Jornal Brasileiro publica a lista dos livros mais vendidos de todos os tempos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e esse é o Notícias Teológicas. Sim, a partir de agora nós teremos uma notícia teológica por mês, então esse é o Notícias Teológicas que comentam as principais notícias do mês de janeiro. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e, se possível, tornar-se membro do Concílio para fazer parte do nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ainda participar do curso de leitura Livros e Teologia. Mas simbora para as principais notícias do mês de janeiro. O pastor José Barbosa Júnior, de 49 anos, e para minha vergonha, batista, está ministrando um curso denominado Cristo e o Socialismo, uma união para lá de possível. No curso, o pastor promete ensinar em 8 aulas como as escrituras esculhambam o capitalismo e afirma: eu ousaria dizer que o Pai Nosso é uma oração socialista. Você não ouviu errado, ele está dizendo que a oração ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo é uma oração que defende o socialismo. Vejamos a genialidade dos argumentos apresentados pelo pastor. Segundo o ministro do Evangelho, que na minha visão não deve ter nem frequentado o EBD infantil, o fato de dizer Pai Nosso já deixa claro que o Pai não é meu, nem seu, o que, segundo ele, exclui um sistema de projeto personalíssimo condenando a individualidade. Veja a profundidade dos argumentos. E você pensa que esse é um argumento absurdo? Espere pelos demais. Na frase "o pão nosso de cada dia", o Mao Tse Tung de Jesus vai argumentar que essa sentença deixa claro que o objetivo de Jesus é que não falte pão para ninguém. E isso só aconteceria no mundo fantástico dos socialistas. Mas para mim, a melhor interpretação que o pastor tem é da narrativa da multiplicação dos pães e peixes. Segundo o Stalin evangelista, quando Jesus pegou os 5 pães e 2 peixinhos do menino, ele queria denunciar que existem pessoas que possuem demais e que deveriam repartir o muito que têm. Veja, o menino tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos, e segundo o Marx da Boas Novas, o fato de Jesus tirar dele esse lanche e distribuir com os demais demonstra a faceta comunista de Jesus. Ele só esqueceu de falar que enquanto Jesus pegou os pães e os peixes e multiplicou, dando alimento para uma multidão, o Estado socialista vai pegar os pães e peixes, vai comer esses pães e ainda dizer que o menino deveria passar fome com todos os outros. Sinceramente, me faltam palavras para descrever os absurdos defendidos pelo pastor. Mas meu único alívio foi saber que o cidadão torce para o Flamengo e, é claro, não dá para esperar muito de alguém que torce para esse time. Martinho Lutero é excomungado pela Igreja Católica Romana. No dia 3 de janeiro de 2021, chegamos aos 500 anos em que a Igreja Católica Romana excomungou o reformador Martinho Lutero. O responsável por esse feito foi o Papa Leão X, ou Leão X, mas eu acho que é 10º mesmo. Vejamos um pouco de história e como isso aconteceu. Em 1514, o padre Martinho Lutero assume os trabalhos na igreja de Wittenberg. Durante seus estudos bíblicos, Lutero constata os inúmeros absurdos praticados pela Igreja Católica, sendo o principal deles a cobrança de indulgências para perdão de pecados. Tetzel, um monge dominicano, chegava a afirmar que, assim como uma moeda no cofre toca, a alma do purgatório pula. Inconformado com essa situação, em outubro de 1517, Martinho Lutero envia suas 95 teses a seus superiores eclesiásticos. E diz a lenda que ele também prega essas teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. As batidas do martelo podem ser comparadas aos golpes doutrinários aos erros católicos. Em 1518, Roma abre processo de heresia contra o reformador e 2 anos depois, em 1520, o Papa emite a bula de protesto ameaçando Lutero caso não revogue suas teses. Lutero utiliza a cópia da bula como combustível para a fogueira. Ao saber disso, em 3 de janeiro de 1521, o Papa Leão X emite a maldição da excomunhão de Lutero e Tetzel, o monge da caixinha, pede que ele seja condenado à fogueira. Entretanto, mais tarde, nesse mesmo ano, ainda teríamos Lutero frente a frente com os seus perseguidores na reunião que ficou conhecida como Dieta de Worms,
onde Lutero bradaria as famosas frases: a não ser que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, pois não confio nem em Papa ou em concílios por si só, pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradisseram. Sou obrigado pelas Escrituras que citei e minha consciência é prisioneira à palavra de Deus. Não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. É fato que Lutero não foi um homem sem erros e que durante a Reforma tomou diversas posições questionáveis. Se você analisar nas próprias 95 teses, existem teses ali que nós protestantes não concordamos. Entretanto, nós protestantes agradecemos a Deus por utilizar esse padre católico como ferramenta para trazer de volta a verdade do Evangelho apostólico. Que esse mesmo Deus nos ajude a permanecer firmes diante dos erros que se apresentam hoje dentro do próprio solo protestantismo. E eu termino citando as 5 solas. Sola fide, salvação somente pela fé. Sola gratia, a salvação é graça de Deus. Solus Christus, não existe outro mediador que não seja Cristo e a sua obra expiatória. Sola Scriptura, somente a Escritura como regra de fé e conduta. E só lhe deu glória. Toda honra e glória sejam dadas somente a Deus. Caso você queira ler mais um pouco a respeito disso, eu vou deixar lá embaixo na descrição e no primeiro comentário o link que vai trazer toda essa matéria que eu reproduzi aqui. A treta entre o pastor Paulo Júnior e Iago Martins também é notícia aqui no Notícias Teológicas, mas eu vou analisá-la por uma vertente diferente. Eu sei que muitos estão ávidos para que eu mostre a treta do Iago Martins e do pastor Paulo Júnior. Entretanto, não será bem isso que você verá por aqui. Hashtag eu sei que você está chateado. Ao invés de ficar mostrando a treta e tomar partido de um ou outro, vou fazer pior. Vou me indispor tanto com quem gosta do Iago Martins, quanto com aqueles que estão torcendo para eu defender o Paulo Júnior. O resumo do que aconteceu foi basicamente o seguinte: o pastor Paulo Júnior publicou uma de suas pregações, onde comenta e afirma algumas coisas que soam como teoria da conspiração. Tudo isso através de vídeo público, publicado aqui no YouTube. O pastor Iago Martins, então, publicou um vídeo onde critica a posição de Paulo Júnior e no meio dessa crítica falou algo do tipo: entendo que o pastor não possui profunda formação teológica e por isso pode não ter realmente o entendimento do perigo das suas afirmações, dando a entender que o pastor Paulo Júnior tinha pouco estudo teológico. Bem, a partir daí foi guerra civil campal. Pastores criticando publicamente o Iago Martins por ele ter criticado publicamente o pastor Paulo Júnior, o que ao meu ver não faz nenhum sentido. Critico publicamente o Iago Martins porque ele criticou publicamente um outro pastor. Não sei onde está a lógica. Pessoas defendendo o ministério do pastor Paulo Júnior como se o pastor Paulo Júnior precisasse de defesa do seu ministério. E o foco perdeu-se apenas em discutir sobre a formação teológica dele e se o Iago Martins poderia criticá-lo por isso ou não. Diante do conflito de torcedores dos dois pastores, proponho uma reflexão diferente. Falo reflexão porque realmente eu mesmo não tenho resposta para aquilo que eu vou propor. É muito fácil criticar pessoas que todos criticam. Por exemplo, falar sobre as heresias de Edir Macedo, Valdomiro Santiago e companhia, isso é muito fácil. A maioria dos cristãos sérios vão te aplaudir de pé. Mas como fica quando a crítica deve ser feita a integrantes de nossos arraiais? E se Augusto Nicodemos falar algum absurdo teológico publicamente, qual deve ser a postura dos demais pastores? Fingir que não viu, porque afinal de contas é alguém de nossa bolha teológica? Ou devemos nos posicionar igualmente como nos posicionamos quando a besteira vem de arraiais forasteiros? Ao mesmo tempo, criticar alguém que possui um ministério forte e confiável, alguém que já se provou um fiel pregador do evangelho, da mesma maneira que criticamos um herege de fora, não seria exagero? Como deveríamos tratar as críticas a possíveis absurdos ditos por integrantes da teologia ortodoxa? Sinceramente, ainda não sei o que pensar disso. Por um lado, não acho que devemos proteger uma teologia ruim apenas porque quem falou é dos nossos arraiais teológicos. Por outro lado, não acredito que devemos criticar da mesma forma que criticamos as esquisitices ditas por hereges já conhecidos. Enfim, fica aqui a minha reflexão sobre isso. Sinceramente, eu ainda não tenho uma resposta para isso. Não sei como nós devemos lidar quando pessoas sérias, pessoas que nós respeitamos, falam alguma besteira na área da teologia. Devemos criticar publicamente? Não devemos? Devemos passar a mão? Devemos fingir que não viu? Mas também, será que nós devemos
criticar da mesma forma que nós criticamos hereges já tão conhecidos? Sinceramente, eu não sei qual seria a melhor posição quanto a isso. No mais, é briga de cachorro grande e, como diz o sábio literato, professor mestre Juscelino Neri, eu me recolho à minha insignificância teológica. Por fim, vamos falar dos livros mais vendidos da história. O jornal Estadão publicou no dia 7 de janeiro a lista dos livros mais vendidos no mundo. A lista possui o top 10 dos livros mais vendidos na história da humanidade. Você seria capaz de adivinhar que livros seriam esses? Deixe lá embaixo nos comentários caso você tenha acertado algum. Em 10º lugar, o Diário de Anne Frank, escrito pela própria Anne Frank, que tem cerca de 27 milhões de cópias vendidas. Eu li esse livro durante a minha adolescência e devo dizer que foi um dos livros que mais me marcaram na adolescência. O livro conta a história de uma menina, a Anne Frank, que viveu durante muito tempo escondida em um cubículo numa determinada casa. Então, várias pessoas ali escondidas com medo dos soldados nazistas encontrarem e matarem todos eles ali. Então, é um relato muito fiel e um relato espantoso de como essa menina viveu durante esse tempo. Ela fazia as anotações ali no seu diário e é esse diário que foi publicado. Vale a pena você conferir. O 9º lugar ficou para o livro Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill, que tem uma estimativa de 30 milhões de cópias vendidas. Não posso falar muito a respeito desse livro, afinal de contas eu não li. Tem muitas pessoas que tentam fazer com que eu leia esse autor, principalmente um outro livro dele chamado Mais Esperto que o Diabo, mas até agora eu tenho conseguido me desvencilhar e me desviar desse tipo de leitura. Em 8º lugar nós temos E o Vento Levou, de Margaret Mead, com uma estimativa de 33 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. É um clássico da literatura norte-americana, publicado em 1936, que conta a história de Scarlett O'Hara, uma filha mimada de um rico fazendeiro que precisa sobreviver à Guerra Civil Americana. Não conheço muito a história, conheço o filme, sei que o filme é premiadíssimo, mas está aqui um clássico que eu ainda gostaria de ler. Em 7º lugar, vocês não vão imaginar. Vocês não imaginam o 7º lugar. Eu estou falando de a saga Crepúsculo, de Stephen Meyer, com 43 milhões de cópias vendidas. Você pensou que nós não teríamos vampirinhos brilhosos aqui nessa lista dos mais vendidos da humanidade? Pensou errado. Esse eu não tenho nem conhecimento, nem vontade de comentar. Em 6º lugar, nós temos o Código da Vinci, escrito por Dan Brown e com uma estimativa de 57 milhões de cópias vendidas. Eu já li esse livro e devo dizer que eu gostei muito, como ficção de aventura. Nada a ver com questões, isso aí é verdade. Nada a ver com isso. O problema está justamente nisso. É que alguns malucos acreditam tratar-se de uma pesquisa histórica romanceada e aí, como pesquisa histórica, não dá para engolir. Mas como eu disse, eu confesso que realmente é uma aventura muito legal, muito boa de ser lida e recomendo sim que você leia, mas lembre-se, é uma ficção, alguém que inventou certas coisas para fazer a aventura ficar ainda melhor. Em 5º lugar, nós temos um representante brasileiro. E eu devo dizer que nós merecíamos um representante melhor nessa lista. O Alquimista, de Paulo Coelho, tem uma estimativa de 65 milhões de cópias vendidas. Bem, é o único brasileiro da lista, é alguém que eu não conheço, nunca li nada do Paulo Coelho, e eu esperava que o nosso representante tivesse algo melhor, como por exemplo, por que não, Dom Casmurro poderia ser o nosso representante nessa lista. Mas lá para fora, quem conhece literatura brasileira, pelo jeito conhece Paulo Coelho. O 4º lugar, nós temos o clássico, sim, você já deveria estar sentindo falta dele aqui na nossa lista. É O Senhor dos Anéis, do Tolkien, com uma estimativa de 103 milhões de cópias vendidas. Dá para acreditar que essa saga, esse clássico, ficou fora do pódio dos 3 primeiros lugares? Afinal de contas, nós estamos falando de uma das melhores obras de todos os tempos. Eu espero reler essa preciosidade agora em 2021 e faço a pergunta: quem aí toparia fazer uma leitura conjunta em 2021 de O Senhor dos Anéis? Acredito que seria muito bom uma leitura compartilhada desse clássico. Em 3º lugar, meus amigos, ele está aqui também, o bruxinho Harry Potter, de J.K. Rowling, com 400 milhões de cópias vendidas, quase 4 vezes mais do que O Senhor dos Anéis. O bruxinho mais famoso do mundo conquistou aqui a medalha de bronze. É uma conquista e tanto se nós compararmos a data de publicação dessa obra em relação das demais. Ou seja, ele vendeu muito mais em proporção ao tempo da sua publicação. Harry Potter, com certeza, é o maior case de venda de livros de toda a história.
ele vendeu muitas cópias em pouco tempo. Então realmente é um absurdo, 400 milhões de cópias, quase 4 vezes mais do que O Senhor dos Anéis, que foi publicado muito antes de Harry Potter. Vamos então para o segundo e para o primeiro lugar. Em segundo lugar, eu tenho certeza que a maioria das pessoas nem conhece esse livro, mas nós temos O Livro Vermelho de Mal, com 820 milhões de cópias vendidas. Esse é um daqueles best-sellers por obrigação. Sabe quando o Edir Macedo lança um livro e já vem com milhares de cópias vendidas? Porque todos ali da igreja têm que comprar a sua cópia e mais, têm que comprar cópias para presentear outras pessoas? Pois bem, é mais ou menos isso que acontece com o Livro Vermelho de Mal. Ele fez quase todo mundo ali, obrigou quase todo mundo ali do seu país a comprar uma cópia dele. E em primeiro lugar, não poderia ser outro, você já deve saber, afinal todo mundo sabe qual é o livro mais vendido na história da humanidade. É óbvio que é a Bíblia, com 3,9 bilhões de cópias vendidas. Isso é óbvio, é só uma estimativa. O livro sagrado vendeu mais cópias do que o dobro de todos os demais juntos. Ou seja, somando do segundo lugar ao 10º lugar, a Bíblia ainda assim vendeu mais do dobro. Não tem como negar que a Bíblia foi e continua sendo o livro mais vendido, e eu espero que algum dia ele seja o mais lido e o mais praticado. Link para a matéria completa está lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. E nessa matéria nós temos também os livros mais vendidos na história no Brasil e os livros mais vendidos em 2020. Vale muito a pena você conferir. Lá embaixo tem um link na descrição e no primeiro comentário. O primeiro Notícias Teológicas de 2021 fica por aqui. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. E se puder fazer parte do concílio, assim você ajuda o nosso canal a publicar 3 vídeos por semana. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.